Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos então para mais um módulo. E este módulo agora ele se chama então Neurônios, Sinapses e Drogas, tá? Nós vamos dividir ele em dois, justamente para não ficar aí tão extenso para vocês. Então, inicialmente a gente tem esse texto, né? 47% dos escolares informaram que já sofreram algum episódio de embriaguez na vida, né? Então, olha lá. Segundo pesquisa nacional da saúde, né, do escolar de 2019, realizada aí com mais de 188 mil alunos entre 13 e 17 anos, né, de escolas públicas e privadas, nos últimos dias anteriores à realização da pesquisa, algum tipo de bebida alcoólica havia sido consumida por 28,1% deles, tá? Entre as meninas, em torno de 30% e entre os meninos, 26%. Além disso, 47% dos escolares informaram ter tido algum episódio de embriaguez na vida. Ainda segundo a pesquisa, né, o uso em excesso de bebida alcoólica na adolescência está associada a problemas, né, de saúde na idade adulta, insucesso escolar, acidentes, violências e outros comportamentos de risco, como o tabagismo, o uso de drogas ilícitas e sexo desprotegido. Então, esse capítulo ele já traz aí uma pesquisa preocupante, né, mostrando que entre jovens de 13 e 17 anos, ou seja, menores, né, pessoas menores de idade, ainda já entram em contato aí com a bebida, tá? E aí perguntas como o uso de álcool é permitido entre os jovens ou ainda que tipos de alteração no organismo o álcool ele pode causar? Perguntas como estas, né, serão, na verdade, respondidas aí então no decorrer deste módulo, tá bom? Vamos lá então. O primeiro tópico fala sobre os neurônios, né? Todas as células, né, respondem a variações do ambiente. Algumas ocorrem de forma mais rápida, né, e outras de forma um pouquinho mais lenta. O que seriam essas variações, né? Seriam os estímulos, tá? Então, a gente entra nessa propriedade chamada de excitabilidade, né? Então, é isso que acontece. Lembrando que a resposta a estímulo é uma das características dos seres vivos, né? Porque além da resposta a estímulo, a presença de ciclo de vida, a possibilidade de se reproduzir, são características que indicam, né, que os seres vivos possuem, tá bom? Então, voltando aqui, ó, algumas células especializadas são capazes de perceber e responder a essas variações do ambiente, como a gente pode citar, por exemplo, quando ocorre um aumento da temperatura, um aumento da luminosidade e assim por diante, né? Então, são algumas células que são responsáveis por isso, né? Nesta fotografia, nós temos então aqui, ó, uma euglena de espécie Euglena spirogyra, organismo unicelular fotossintetizante que percebe a presença de luz, tá? Por meio de uma estrutura conhecida como estigma. Então, olha aqui, ó, o que ela percebe a presença de luz, né? Vamos lá, então, nós temos o girassol. Olha aqui um outro exemplo. O girassol gira, né, em direção ao sol, aproveitando ao máximo a luz fundamental para a realização aí da fotossíntese, né? Olha só que bacana. Então, a gente percebe que durante o dia o girassol ele percorre, né, esse movimento acompanhando o sol. Então, a excitabilidade está presente até em organismos que aparentemente parecem não ter capacidade de responder às variações do ambiente, como as plantas, como o girassol. Né? Então, olha lá, neste caso, o girassol, né, o caule das plantas cresce em direção à luz, né, ao movimento dela. Nos animais, praticamente todas as células têm a propriedade de excitabilidade, mas algumas, como células mais especiais, chamadas de neurônios, né, e as células musculares, reagem e respondem mais rapidamente a este estímulo.
Nós já falamos de músculo neste ano, né? Agora a gente está começando a falar dos neurônios, já que eles são as células principais do sistema nervoso, né? Aí nós temos um box, né, uma caixa de leitura que trouxe, né, esta imagem com algumas explicações. Então, olha lá, ó, o sistema nervoso tem história, né? Se a gente falar de forma evolutiva, o sistema nervoso tem sua origem como uma rede difusa, que é esta aqui, ó, uma rede difusa de neurônios, similar à que ocorre nos quinidários atuais, ou seja, olha aqui, ó, lá nas anêmonas, né? Outros representantes de quinidários, nós temos os corais, as águas-vivas, né? No caso das águas-vivas e das anêmonas, né? Elas têm então uma rede de célula altamente então excitáveis, ou seja, são células nervosas, responsáveis por coordenar de forma difusa alguns movimentos resultantes da ação de células musculares. Então a gente pode mencionar o seguinte: a natação, no caso das águas-vivas, e o encolhimento, no caso das anêmonas, ambas envolvidos aí na defesa e na obtenção, né, de alimento para elas. Então aqui a gente percebe que é o início, né, da organização celular lá dos primeiros animaizinhos, ainda do grupo dos invertebrados. Quando a gente estuda os invertebrados, né, os quinidários são o segundo grupo. É a partir do segundo grupo que a gente começa a ter alguma coisa relacionado ao sistema nervoso. Até porque o primeiro grupo, que são os poríferos ou as esponjas, estes não possuem nada, né, relacionado a isso. Então, nós temos aqui nesta imagem, né, alguns exemplos de sistema nervoso em diferentes grupos de animais. Repare que no caso das anêmonas, né, tem uma rede de neurônios sem uma centralização dessas células, então fica tudo meio que difuso, né? Quando a gente fala centralização, a gente pode chamar, né, de uma região chamada de gânglios, né? Gânglios, uma coisa mais centralizada. Agora, já na estrela do mar, tá, que faz parte do grupo dos equinodermos, elas vão apresentar o que? Uma centralização na forma de um anel nervoso. Então, olha a estrutura aqui do anel nervoso, né? Em muitos grupos de animais, podemos identificar uma cefalização, tá? Isto é, a formação de uma cabeça que concentra células nervosas e órgãos dos sentidos e uma maior complexidade do sistema nervoso. Então, aqui na planária, a gente já tem aqui uma cefalização, no caso da lula, né? No caso das minhocas e no caso aí dos seres humanos. Então, isso pode ser, né, reconhecido, por exemplo, então, nas planárias, nas lulas, né, nas minhocas e no ser humano. Mas é especialmente evidente, tá, em outros grupos, como em alguns, então, moluscos e alguns artrópodes. E depois a gente tem assim como podemos dizer assim, o, o ponto mais alto, né? No caso aqui dos seres humanos, né? Dando continuidade, nós vamos falar sobre essa estrutura, né, que se chama neurônios. Então, nos neurônios, a excitabilidade permite a transmissão de informação que possibilita, né, o que possibilitam rápida reação e resposta dessas células por meio aí dos impulsos nervosos. O impulso nervoso, então, já que a gente está começando a falar disso aqui, ele é uma mistura de um fenômeno químico e um fenômeno elétrico, né? Então, quando ocorre um estímulo adequado, por exemplo, encostar em um objeto quente, a gente sabe que algumas substâncias começam a entrar e outras a sair desta célula, que são os neurônios. Então, atravessam as suas membranas. Lembrando que essa célula, né, que as células eucarióticas são aquelas que apresentam núcleo. E essas células, elas possuem três estruturas: membrana citoplasmática, citoplasma e o núcleo, né? Essa entrada e essa saída dessas substâncias geram um pequeno sinal elétrico
tá? Que se propaga ao longo do neurônio. Então, ele entra por essas estruturas chamadas de dendritos, né? Vem para a região do corpo celular, que é onde tem o núcleo, e aí passa por esta região chamada axônio, né? Então, ele passa ao longo dessa célula, tá? O que corresponde, então, ao impulso nervoso. Então, o impulso nervoso, lembrando, é uma mistura de fenômenos químicos e elétricos, né? A estrutura dos neurônios está relacionada à transmissão desses impulsos. Então, se a gente observar isso aqui, ó, a gente tem a estrutura, um esquema, né, uma visão geral de um neurônio. Então, como eu já falei para vocês, eu tenho essas estruturas aqui, ó, chamadas de dendritos, corpo celular e axônio. Aqui são os terminais dos axônios, né? E essas estruturas aqui, ó, no meio, formando gominhos, são chamados, então, né, de bainha de mielina, né? Isso aqui ajuda o impulso nervoso a ir mais rápido, essa informação percorrer essa estrutura de forma mais rápida. E daí os comprimentos dos filamentos, né, não vão definir eles, mas o que vai definir é o sentido do impulso. Então ele chega pelos dendritos, tá? Passa, né, entra aqui por essa estrutura, passa pelo corpo celular e segue em direção ao axônio. Então é isso que acontece, beleza? E aí, para a gente encerrar, então, nós temos esse tópico chamado sinapses, né? Olha aqui na imagem, ó, um neurônio, segundo neurônio, certo? Então, olha lá. Os nervos são formados por prolongamentos dos neurônios, né? Principalmente por essa parte final, os axônios. Existem neurônios que podem ser muito longos, mas em geral eles não conduzem sozinho essa informação, ou seja, o impulso nervoso a locais muito distantes. Então eu preciso ter uma sequência de neurônios. A maioria dos neurônios então atua em conjunto, comunicando-se uns com os outros, né? Ou seja, um axônio, né, pode fazer a ligação com vários dendritos. Então, olha lá, ó, eu tenho essa porção final do axônio conectando aos dendritos daqui, conectando a esses dendritos e assim por diante. A conexão entre dois neurônios, né, acontece em um estreito espaço entre os terminais do axônio, né, a porçãozinha final de um neurônio e o dendrito do outro, região que recebe o nome de sinapse. Então, se a gente ampliar essa conexão, a gente percebe que não há o contato entre as membranas de uma célula com a membrana do outro, né? Então, olha lá, tanto o axônio de um neurônio não se toca aos dendritos do outro neurônio. Então, aqui eu tenho o axônio do neurônio pré-sináptico, ou seja, aquele que vem passando a informação, e aqui eu tenho, né, o dendrito, a membrana do dendrito do neurônio pós-sináptico, tá? Então, vejam bem, no minúsculo espaço, olha aqui, ó, no minúsculo espaço que acontece, né, que é chamado então de fenda sináptica ou espaço sináptico, é a mesma coisa, tá? O que acontece aqui nessa região? São lançados algumas substâncias chamadas de mediadores químicos ou de neurotransmissores. Então, essas estruturas, essas vesículas sinápticas, né, trazem os neurotransmissores. Então, quando o impulso nervoso chega à extremidade do axônio, que é essa região aqui, né, ocorre então a liberação desses neurotransmissores. A presença então desses neurotransmissores dentro deste espaço aqui, ó, né, que ocorre aí entre os neurônios, desencadeia o que a gente chama de impulso nervoso na membrana do dendrito, aqui, ó, do próximo neurônio. Então, a partir do momento que a gente, né, libera esses mediadores químicos, esta membrana aqui, ela
desencadeia então a informação para que possa, né, o impulso passar por todo o neurônio até chegar novamente lá na extremidade. Então, o impulso nervoso segue então em direção, né? Ele entra pelo dendrito, passa pelo corpo celular, né? E vai até o axônio para chegar ali na porção final dele novamente. As células nervosas, elas formam ainda sinapses com células musculares. Então, a gente não tem só a conexão de neurônio com neurônio. O neurônio também pode se comunicar a células musculares, que é isso que a gente vai ver mais para frente, essa oportunidade de acionar os nossos movimentos, né? E aí, neste caso, nós chamamos de, não é uma sinapse, envolvendo neurônios, a gente chama de sinapse neuromuscular, né? Ou seja, neuromuscular, porque parte é do sistema nervoso e a outra parte, então, está relacionada aos músculos. Então, é por meio dessas sinapses que ocorre a passagem do impulso nervoso, tá? Do neurônio para o músculo, causando, então, a contração muscular. Perfeito? Pessoal, o que eu queria falar com vocês até este momento era isto. E eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!